O quarto tema são as teorias da causalidade. Estudar a causalidade é querer saber sobre as motivações, responder aos porquês. Por exemplo, por que uma pessoa foi acometida de tal sintoma e não de outro, de determinada forma, porque em pessoas de uma mesma família encontramos diversos tipos de estrutura. Então, são 4 teorias da causalidade, sendo que as 2 primeiras têm uma causa única, então são as monocausalidades. Já a terceira e a quarta admitem causas múltiplas, mas que se diferenciam aí, como a gente vai ver, sendo que a ação recíproca é a que está na base da teoria da causalidade freudiana. Primeira, monocausalidade unidirecional ou ilusão da causa única linear. Então, como o nome diz, ela admite uma única causa, uma única direção e seria uma visão mais simplista, mecanicista, de causa e efeito, estímulo e resposta. Um exemplo disso estaria na base do condicionamento operante ali em Thorndike. Então, existe uma causa A que produz um efeito B. Qual o problema dessa teoria? É que se trata de um pensamento ilusório. É que ao admitir uma única causa na origem, ela pressupõe um começo absoluto. Então, seria um pensamento teológico e ilusório. Além disso, ao se investigar a causa, se chegaria ao infinito, já que esse passado seria hipotético. O segundo modelo de teoria, a monocausalidade em cadeia ou ilusão do encadeamento, também pressupõe uma causa única, mas que produz um efeito que não cessa de agir. Então, o efeito torna-se causa para um outro efeito, até que o efeito final ele seria proporcional à intensidade da primeira causa que disparou toda a cadeia. Um exemplo dessa primeira causa é a atacada na primeira bolinha num jogo de sinuca, ou um efeito dominó. O problema desse modelo é o mesmo problema do primeiro modelo, só que potencializado mecanicamente. O terceiro seria a policausalidade. Então, diferente das 2 primeiras, ela admite múltiplas causas, vindas de todas as direções e ângulos, produzindo um efeito final que seria uma somatória dessas diversas causas. Por exemplo, os antigos testes de personalidade, onde vários aspectos são testados para se chegar a um resultado final. O problema é que esse modelo não considera que essas diversas causas poderiam aí ter efeitos de interdependência e se influenciarem mutuamente. O quarto modelo, ação recíproca ou feedback, é o que estaria na base da teoria da causalidade freudiana e ela também admite múltiplas causas. Porém, diferente da anterior, essas diversas causas retroagem agindo sobre elas mesmas. Então, é uma concepção dialética da multiplicidade causal, baseada na teoria da comunicação, da onde se tem essa ideia de fenômenos de ação recíproca, onde os próprios personagens se modificam e são modificados por eles mesmos. Então, causa e efeito aí se misturam. E em cada momento, essa interdependência entre as causas, ela é singular e distinta, não havendo então aí um começo e fim, e levando em conta o próprio ambiente como um fenômeno também causal. Então, essas causas têm uma variação qualitativa, dependendo do momento, do contexto, e considerando as diversas influências. Esse modelo serve também para se pensar a visão sistêmica familiar, por exemplo, com o conceito de interação. Então, haveria um mecanismo de controle num sistema que se autorregula, por isso apresenta uma resistência à mudança. O problema é que não se sabe exatamente mexendo que peças geraria quais efeitos, uma vez que os efeitos se confundem com as causas, e que efeitos, portanto, resultariam de quais causas. E o exemplo maior da ação recíproca e feedback é a teoria da causalidade de Freud, que a gente vai ver agora. Ela também é chamada de séries complementares. Seriam 3 conjuntos de causa que são interdependentes, ou seja, elas não agem isoladamente uma da outra. Nas séries complementares, o presente e o passado estão integrados, que a gente pode falar da gênese histórica, que é individual, e a dinâmica da situação presente, que seria uma causa enquanto... Então, Freud não está mais falando daquela antiga noção da teoria da causalidade, onde um evento A seria traumático para o sujeito desde esse primeiro momento. Não, ele vai ser ressignificado mais tarde. Então, fica claro porque é inconcebível para a psicanálise que um diagnóstico considere uma causa única. Então, nesse esqueminha das séries complementares,
A primeira série são os fatores filogenéticos, aqueles herdados, e os congênitos, adquiridos na vida intrauterina do bebê. Eles agiriam sobre a segunda série, que são as experiências infantis, que são divididas apenas para efeito didático em etapas, que são os modos de obtenção de prazer, fixações. Tanto a série 1, os fatores hereditários, quanto a série 2, as experiências da infância, elas agem em conjunto, formando uma predisposição, que são os traços de caráter e onde apareceria a distinção entre uma neurose e uma psicose. Essa predisposição agiria e retroagiria sobre a terceira série, que são os fatores desencadeantes atuais, que podem ser aí frustrações do mundo interno quanto do mundo externo. Essa terceira série dos fatores desencadeantes também agiria e seria agida pelo sintoma, assim como o sintoma agiria e seria agido pela predisposição.